Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porque esse versículo deixa claro que recuar não é uma opção para aqueles que são da fé. E nessa manhã, eu quero tratar desses 3 temas que estão aqui atrás, e eu espero que, com paciência, você deixe Deus falar ao seu coração, porque Ele com certeza vai ministrar a sua vida, e Ele vai fazer com que cada um de nós possa entender que a alma do Senhor tem prazer naquele que vive da fé e que não recua, e que não volta atrás, porque isso não é uma opção para nós. Foi dada a largada para algumas coisas já há algum tempo, e não há mais como retroceder, e tampouco queremos. O segundo livro dos Reis, no capítulo 4, conta uma história que é bastante conhecida, e que eu vim buscando entender ainda um pouquinho mais. Nesse contexto, há um profeta chamado Eliseu, que é o sucessor de Elias, e esse homem, que é um homem de Deus, de autoridade, muito poderoso, ele tem, num determinado momento, uma pessoa que chega perto dele e faz um pedido, e é uma viúva, uma mulher que já vinha de uma tristeza profunda, numa sensação de perda enorme, e que a perda humana, que já tinha sido muito grande, profunda, que é a perda do seu próprio marido, agora vinha acompanhada de uma derrota financeira, de uma falência financeira, e ela estava com uma situação de dívida. E a Bíblia diz que ela chega ao profeta Eliseu e conversa com ele, dizendo: olha, o meu marido, teu servo, ele era fiel, ele era um homem de Deus, ele era um abençoado, mas infelizmente, ficamos com dívidas com a sua morte, e não temos como cumprir esses compromissos. E naquele contexto, os credores costumavam receber as dívidas escravizando pessoas. Então ele diz: eu já perdi meu marido, eu já estou falida, e agora eles querem levar meus 2 filhos para que eles sejam escravizados. E quando ela foi buscar o socorro no profeta, ela chega nele como um desespero e um pedido de socorro, talvez imaginando que o profeta tivesse dinheiro. Mas preste atenção, o profeta não tinha dinheiro, não estava nele o dinheiro para resolver o problema daquela mulher. E às vezes nós estamos buscando em alguns lugares e imaginamos que certos socorros para a nossa vida, quer seja dinheiro, quer seja recompensas de alguma maneira, buscamos ajuda e achamos que ali é a fonte. E não era a fonte o profeta não tinha dinheiro para não permitir que os filhos fossem escravizados. Se ela imaginasse que esse profeta iria falar: peraí, eu vou pegar no cofre aqui, eu vou pegar no caixa da igreja, eu vou pegar no caixa da casa de profetas um dinheiro, que a gente tem um plano de previdência aqui na casa de profetas, e vamos pagar a dívida. Ela estava muito enganada, porque não tinha dinheiro na casa do profeta, não tinha dinheiro no profeta. O profeta então faz uma nova pergunta, ele lança uma pergunta para ela: o que você tem em casa? Porque aqui eu não tenho, mas você, o que tem? A resposta dela foi: eu não tenho nada, nada. Muitas vezes, alguns de nós podemos partir num relacionamento com Deus para algumas coisas que Deus quer cumprir, dizendo: eu não tenho nada. Mas há um exceto. Exceto, ela disse, exceto aqui uma botija de azeite, eu tenho só isso, não tenho nada. Como assim não tem nada, mas você tem uma botija de azeite? Eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Ele falou: então, você vai fazer uma coisa, porque eu vou te ensinar. Do nada, você vai para as ações. Do nada, você vai para tudo. Do nada, quando você entende o exceto de Deus, você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça, porque Ele quer ser honrado e glorificado naquilo que você imagina que é nada, mas Ele sabe que há um exceto. O exceto era a botija.
Então ele falou, você vai pedir emprestado vasilhas e botijas para todos os vizinhos. E é muito legal, porque ele fala assim, pegue botijas, não poucas, e esse é o detalhe. Não poucas significa que Deus não tem para a nossa vida coisas pequenas. Quando a gente fala assim, que o Senhor disse ao nosso coração, eu tenho coisas grandes para você, é grande. Não é coisa pequena, não é coisica não, é coisa grande, por isso que ele fala, do seu nada eu vou fazer coisa muito grande. O seu nada, quando você entende o exceto, você percebe que Deus vai fazer muito mais, exceto uma botija. Então começa a pegar botija em todo lugar aí, porque eu preciso de botija, porque eu quero encher essa botija. Eu preciso de muitas botijas, eu preciso de muito lugar, muito vaso, eu preciso de muitas coisas disso, porque eu tenho muito para dar. E como eu tenho muito para dar, eu preciso de muita vasilha. Como eu tenho muito para fazer, eu preciso de espaço. Eu preciso de coisas grandes, não pouco, grande, bastante. E ela começou a buscar. E Deus começou a deitar azeite. Deus começou a deitar azeite. Porque do nada Deus faz tudo. Porque sempre há um excesso na nossa vida. Você pode achar que não tem nada, mas o Senhor tem em você tudo aquilo que Ele pode fazer. Está na tua mão. Pode ser exatamente que na sua vida seja exatamente como quando Moisés estava diante do mar, montanha e exército. O que você tem na tua mão? Eu não tenho nada, eu só tenho um cajado. Você tem tudo, você tem o que Deus precisa para fazer a obra. Quando ela começou a deitar azeite, e vem azeite, e mais azeite, e muito azeite, e mais azeite, e muito azeite, até que chega um determinado momento que ela fala assim para o filho, traz mais uma botija. Ele falou, agora acabou. O profeta então vem para ela e fala, então agora você vai, paga todas as contas, e eu vou te dizer mais, você vai viver do resto. Esse resto não é sobra, é eu te dei suficientemente e infinitamente mais além do que você pedia e imaginava, porque você achou que eu só ia pagar a sua dívida. Eu não vou pagar só a sua dívida, eu vou te dar sustento pelo resto da tua vida, porque Deus é um Deus que cumpre todas as coisas. Você acha que não tem nada, mas está na tua mão. Faz assim com a tua mão, pega aí, está na tua mão, está na tua mão, não está na mão dos investidores internacionais, está na tua mão. Você está entendendo aonde eu estou indo? A segunda coisa que Deus me mostrou foi a questão da tenda. Os povos semitas, eles eram chamados de sarracenos. E sarraceno vem de um termo chamado sarraquenoi, que significa os habitantes de tendas. Tenda tem um simbolismo muito grande. E aí eu comecei, a partir daí, lendo a palavra do Senhor, foi um homem que, na Bíblia, ele é citado em apenas 2 versículos. E é um texto um pouco esquisito, porque é um texto que, na maioria das vezes, sabe quando você faz algumas leituras e tem uns aplicativos que aparece lá, marcar como lido, não sei se você conhece esse aplicativo. E você vai marcando e você vai vendo qual é o percentual que você tem de leitura. Os 9 primeiros capítulos de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, provavelmente são aqueles 9 capítulos que você já marca como lido, sem ler. Igual aqueles textos que falam assim, você leu os termos de uso desse aplicativo, não sei o quê, e todo mundo diz que leu. E ninguém lê aquilo. Só se você for advogado, e da área. Porque se não for advogado da área, você não lê aquele trem também, você ainda acha ruim, né? Você ainda é capaz de ir apertando, concordo, e ali está escrito assim, vou te mandar notificação, vou te mandar aviso, vou te mandar acessar, você vai concordando com tudo ali, e bora. Esses 9 capítulos, são aqueles típicos capítulos que você marca como lido e pula, porque fulano é filho de Beltrano, que é pai de fulano, que é filho de Beltrano, que é pai de não sei o quê, que é não sei o quê, não sei o quê, é genealogia. As pessoas mudam. Embora tenha aquela coisa, né? Eu vi uma lenda, é lenda, diz que aconteceu de um dia, o cara começou, ele foi, sabe aqueles dias que você é pego de surpresa para pregar? Conheço bem essas coisas.
Mas quando você é pastor, é pregador, tá tudo bem. Agora aquele cara assim, irmão da igreja, sim, era aquele seminarista, o pastor faltou, e tem que alguém pregar, prega lá. Ele todo desesperado começou a ler uma genealogia, e terminou de ler a genealogia e falou, amém, a palavra do Senhor fala por si, aleluias. Alguém quer aceitar Jesus, uma pessoa veio e aceitou Jesus. E ele não entendeu absolutamente nada. Mas depois ele foi conversar com o rapaz. Falou, por que você veio aceitar Jesus? Eu li uma genealogia. Ele falou assim, porque você falava assim, fulano, filho de Beltrano, nasceu, cresceu, viveu, morreu. Nasceu, cresceu, viveu, morreu. Eu cheguei à conclusão que eu nasci, estou vivendo, uma hora eu vou morrer. Então é bom me acertar com Deus. Daí quando ele falou a palavra, fala por si. Estava certo ele, né? Aconteceu mesmo. Mas aqui no capítulo 4, fala a genealogia de Judá. E quando chega no versículo 9, dá uma quebrada que até hoje eu não consigo entender, e eu estou buscando entendimento disso, e eu acredito que uma hora ainda Deus vai falar, vai me orientar, dos estudos vai me orientar, o Senhor vai falar, porque Ele está falando de uma série de pessoas, tal, e Ele dá uma quebrada, e Ele não dá nem entrada, nem nada, Ele cita um homem que o nome não é fácil, ou não é um nome que a gente daria a um filho. Eu pelo menos não daria o nome Jabes a um filho, pelo significado. Não que uma pessoa não possa chamar Jabes, mas o significado é um pouco complexo. A Bíblia diz que esse nome Jabes, ou Jabes, é um homem que foi gerado em dor. A mãe deu esse nome porque quando ela foi dar à luz esse rapaz, ela teve muita dor, então ele cresceu marcado por um destino. O nome dele era um destino, era dor. Era sofrimento, era angústia, porque dor está acompanhada de sofrimento. Dor está acompanhado de, é algo que eu não quero. Ninguém quer passar dor. Não é algo desejável para nós. Esse era um destino. O destino desse homem gerado na dor era ser a dor. Esse era um destino. Mas um destino pode ser completamente transformado. É uma oração e uma transformação de destino. Veja, em 9 capítulos de genealogias, há pelo menos 600 nomes. 600 nomes, e este que era, digamos assim, amaldiçoado pelo seu destino através da origem do seu nome, a Bíblia diz que ele foi considerado o mais ilustre. E quando você vai buscar ilustre, é uma titulação de grande honra. Ilustre é alguém que tem uma proeminência, que é o melhor, não é à toa que usamos a expressão ilustríssimo, ilustre, é uma titulação. E esse homem, que era tão ilustre, é exatamente da linhagem de Judá. Ele foi um ancestral de Jesus Cristo. Ele é aqui alguém que tem essa figura de ser ilustre, talvez pela sua genealogia, sim, mas muito mais pela sua postura. Quando ele faz uma oração, no versículo 10, nós vemos que nesse ilustre havia algumas coisas. Em primeiro lugar, o desejo pela excelência. Nós somos a igreja de Jesus. Nós precisamos zelar pela excelência em tudo o que fazemos. A excelência é uma marca, não porque nós queremos nos exibir para qualquer pessoa, mas é porque tudo que fazemos aqui, sejam em ações ou palavras, fazemos em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Então tem que ser o melhor. Para o Senhor não cabe o mais ou menos. Para o Senhor e para aquilo que reflete, que tem que refletir a glória do Senhor, não pode ser mais ou menos. Não podemos aceitar fazer um monte de remendos naquilo que o Senhor quer fazer completo e inteiro. É só lembrarmos, quando falamos do vaso que começou a se entortar e ter problema, o que o Senhor faz? Quebra e faz de novo, porque não pode ter remendos, não há espaço para remendos. Esse homem, ele buscava a excelência, o desejo pela excelência está na vida desse homem. Em segundo lugar, a gente percebe que na vida desse homem há fé, porque ele cria, e a sua oração é uma oração muito específica no versículo 10, quando ele diz, que Deus me abençoe, que me abençoes, ó Deus, e me alargue as fronteiras, seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Ele falou fronteiras, e a palavra que cabe aqui também são tendas.
E tenda é o lugar de proteção, de abrigo. Tenda é o lugar onde a coisa acontece. Por isso que esses povos semitas, eles tinham dentro da sua bagagem, totalmente preparado o tempo todo, para onde eles estiverem de forma nômade, eles poderiam parar e estabelecer as suas tendas. E ali as coisas aconteciam. Ali estava a vida. E quanto maior a tenda, maior é a excelência, maior é o espaço para ser utilizado. Então ele pede algumas coisas ao Senhor. Em primeiro lugar, ele pede: Senhor, me abençoa. Me abençoa. Você pode pedir isso para o Senhor agora? Peça aí, diga assim: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa a minha casa. Pode falar: abençoa a minha casa. Abençoe minha família, abençoe, abençoe. Nós somos chamados para isso. Essa pessoa que está do seu lado, olha para ela e diz assim: o Senhor te abençoe. É algo tão precioso. Abençoar é algo precioso. Tanto que o Senhor, quando fala, Abraão fala que seriam benditas, abençoadas as famílias. A sua família é uma bênção, meu irmão. Você tem que declarar isso por fé. Senhor, me abençoe. Ele pede: me abençoe. Segundo lugar, ele pede: Senhor, alarga as minhas fronteiras, alarga os espaços, alarga as minhas tendas. Eu preciso ser ilustre, Senhor. Eu quero ser ilustre, não por ser ilustre simplesmente, mas que eu preciso mudar um destino que foi otorgado à minha vida no meu nome. Eu preciso mudar um destino otorgado, porque ninguém quer a dor. Mas um abençoado, as pessoas querem. A bênção, as pessoas querem. Ele ainda fala: seja comigo a tua mão. Senhor, seja comigo a tua mão, que a tua mão esteja estendida sobre a minha vida, e me preserve de todo o mal. A essência da vida deste homem, e ele sempre será lembrado, porque a partir dali, quebra-se novamente o assunto, e volta para a genealogia. Volta para a genealogia. Esse homem estava pedindo: Senhor, aumenta minhas tendas, aumenta as minhas fronteiras, aumenta os meus espaços, aumenta a abrangência de onde eu posso alcançar. E eu acho que é disso que Deus está falando. Aumenta a abrangência de onde eu posso chegar. Quando nós falamos de algo que vai ser para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país e para fora do país, alarga, Senhor, as nossas fronteiras. Alarga as nossas fronteiras. E talvez hoje você esteja exatamente assim, buscando de Deus alguma coisa. Inclusive na sua vida profissional, inclusive na sua vida material. Senhor, alarga as minhas fronteiras, alarga a minha visão, amplia a minha perspectiva, amplia o meu olhar. Estabelece certas coisas na minha vida que hoje eu não acredito, eu não consigo pensar. Deus, tira as travas de mim. Tira as minhas travas, Senhor, e faz-me enxergar aquilo que eu não consigo enxergar. Faz-me viver por fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Alarga, Senhor, as minhas fronteiras, amplia a minha visão e as minhas tendas. Amplia, Senhor. E aí nós vamos para João no capítulo 6. Vamos para o Evangelho de Jesus no capítulo 6. Em João no capítulo 6, o contexto é de uma multidão, claro, seguindo a Jesus. Muita gente seguindo a Jesus. E naquele contexto, já no versículo 5, Jesus dá aquela olhada na multidão. Não fala a Bíblia exatamente números nesse momento que eles estão seguindo, mas depois vai mencionar. E Jesus olha e ele tem uma conversa com Filipe. E quando ele faz uma pergunta a Filipe, você vê que Jesus tinha esse jeito de ser assim, que de vez em quando eu acho que se eu seguisse Jesus como um discípulo, porque o olhar de hoje é diferente, né? Já aconteceu. Mas na época, eu seria um daqueles que ia falar assim, eu não consigo entender Jesus. Ele deve estar brincando comigo. Ele deve estar brincando. Porque como que ele olha para mim, olha para a galera, e ele fala assim, o que nós vamos dar de comer para o pessoal? Mas Jesus estava testando. A Bíblia diz, Jesus estava o testando, porque ele sabia o que fazer. Ele sabia o que ia fazer. Filipe fala assim, olha, Senhor, não lhes bastariam 200 denários, nem com 200 denários. E aí eu fui olhar o denário. O denário era um salário mínimo por dia de um trabalhador rural.
não era um trabalhador comum, era um salário, uma diária, 200 denários. Ele falou, olha, nem com 200 denários, então 200 denários era uma quantidade razoável, porque com um denário você já comprava um tanto de pão, com 200 denários você comprava pão à besta. Ele falou, nem comprando pão a roda aqui não vai conseguir. É muito. E olha que 200 denários dava muito pão, hein? 200 denários dava muito pão. E aí eles são, assim, interpostos numa conversa, quando André chega para Jesus e fala assim, tem um rapaz aí, e ele tem 5 pães de cevada. O detalhe é o cevada, que é um pão barato. É um pão barato para a época. E 2 peixinhos. Mas tem um rapaz com um pão de cevada, comida barata. Gente, mas não é porque ele queria escancarar essa ideia da comida barata. É porque o Senhor está revelando alguma coisa aqui. É na simplicidade que Deus faz o muito. Deus quer que muitos façam um pouquinho. E se muitos fizerem um pouquinho, o pouquinho de muitos será imenso. O pouquinho de muitos será um imenso. Do simples, do pequeno, do pouco, a ordem foi: prepara o local para o povo. E olha que interessante isso. No versículo 10 assim, disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Olha isso aqui. Pega aí. Fazei o povo assentar-se. A ordem de Jesus foi: prepara o local para o povo. Faz o povo se assentar, porque tem muita relva. Traz o seu pão de cevada. Traz a sua botija. E prepara que a sua tenda vai ser alargada. Prepara, porque a sua tenda ela vai ser muito alargada, não é pouco, porque o Senhor precisa de muito. Isaías 54, versículo 2 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não impeça. Não impeça. Alonga as tuas cordas, firma bem as estacas, porque transbordarás para a direita, a minha direita, para a esquerda, e recebe isso agora, faz assim, e a tua posteridade possuirá as nações.